Oi, pessoal, tudo bem? Física Matemática Avançada, né? Nós demos uma pequena pausa, digamos assim, no nosso formalismo mais teórico e mais pesado e abstrato de teoria de distribuições, e vamos ilustrar um cálculo muito mais parecido com o cálculo usual de funções para funções de Green. Da forma, uma forma mais pedestre de nós calcularmos funções de Green sem usarmos séries infinitas de expansões em autofunções, tá bom? São métodos complementares que dão a mesma resposta. A gente deve reservar as expansões em autofunções para casos mais complicados, tá certo? Quando é possível fazer algo mais simples, a gente deve fazer o que a gente tem na aula daqui de hoje, tá bom? Então vamos lá. Seja a função de Green, né, g de um x tal que resolve um certo problema para a gente. Ó, eu sempre tenho tentado usar essa notação aqui. A gente fala que a gente tem um operador diferencial L. Vamos pensar que só temos derivadas ordinárias para a gente ter uma EDO, uma equação diferencial ordinária, que é uma função de uma única variável. Aqui nós temos uma entrada, um forçamento, nosso termo não homogêneo da nossa EDO. Tá bom? A ideia de uma função de Green é que qualquer que seja o termo não homogêneo, uma solução particular da nossa EDO. Pessoal, Green é só para particular, tá? A homogênea considerado um problema fácil. Tá? A solução particular do nosso problema é dada por uma integração do nosso forçamento com um núcleo de integração, que é a nossa função de Green. Tá? A gente pode interpretar isso aqui como uma função peso ou um termo de memória em que pondera forçamentos em diferentes posições. Se nós tivermos um problema aqui, né, num domínio espacialmente distribuído, pondera diferentes forçamentos para o valor da nossa função em um ponto. Depois a gente vai acabar essa aula interpretando essas coisas aqui como tempo, tá? Mas aqui, pessoal, a gente está falando num problema de valores de contorno, como os que surgem dos métodos de separação de variáveis, das EDPs clássicas da física matemática, né? A gente faz aquele método de separação de variáveis e caímos em várias EDOs que satisfazem certas condições de contorno. Isso aqui é um tipo de formulação básica para esses problemas de contorno. Tá bom? Então vamos lá, esse é o nosso problema. A ideia é acharmos esse núcleo de integração que, para qualquer termo não homogêneo, gera uma solução particular para a gente. O fato, pessoal, é que essa função de Green não depende de f. Então, se não depende de f, deve ter um jeito mais esperto de nós a obtermos, em contraste com o que a gente fez na aula passada, que a gente foi carregando esse f o tempo todo. Então, vamos ver. Esse método, vocês vão ver que é um método muito pragmático e operacional. A gente vai trabalhar o tempo todo como se a gente tivesse com funções, mas ele nunca faria sentido se nós não tivéssemos conceitualmente a ideia de distribuição e de derivada de distribuição. Só que isso normalmente fica escondido nos tratamentos mais elementares. Agora que nós temos os dois lados, tá certo? A gente vai trabalhar como se fossem funções, mas a gente sabe que a gente deveria estar pensando em termos de distribuições, no sentido de distribuições. Então vamos lá. Como que a gente pode resolver esse problema sem carregar o forçamento? A primeira coisa que a gente faz, pessoal, é escrever uma equação simbólica. Ó, nós tínhamos um operador diferencial L agindo numa função clássica U igual a uma função forçamento clássica F. Eu já comentei com vocês, nem sempre a gente tem soluções que satisfazem essas condições. Certo? Teve até aquela ideia de solução fraca ou solução distribucional. Então, pessoal, para a gente achar uma função de Green, a gente pensa num forçamento muito especial, que é um forçamento impulsivo, que é uma distribuição, que é a distribuição singular delta. Só que, para a generalidade, para termos uma generalidade de uma função de Green, que depende de dois parâmetros, a gente coloca aqui como esse forçamento especial, o nosso forçamento, que estaria sendo concentrado numa certa posição xi. Tudo bem? Por quê? Eu quero ter aqui uma função de duas variáveis, que eu quero achar, ou de uma variável e de um parâmetro. Por quê? Porque eu sei que a minha solução geral tem que depender desses dois parâmetros. Eu tenho que dar um certo peso
para a minha solução no ponto X, levando em conta o forçamento em um outro ponto Xi. Pessoal, eu podia ter colocado A e B aqui, tá? O meu Xi corre de A até B, espacialmente. Então, forçamentos em diferentes pontos nesse meu problema espacialmente distribuído podem contribuir, mesmo desses pontos distantes, para o que acontece no ponto X. Então, eu preciso ter esses dois parâmetros. Então, eu só consigo enxergar esse núcleo de integração dependendo de dois parâmetros se eu coloco aqui como forçamento uma função não apenas de x, mas de x com um impulso concentrado num certo ponto epsilon. Então, automaticamente, a solução, resposta impulsiva que eu procuro, mesmo que eu ficasse só com funções e não distribuições, não seria uma função só de x. Tem que ser uma função de x e xi, porque eu tenho que dizer onde eu apliquei a minha força impulsiva. A partir do momento que eu tenho dois parâmetros, aí é bom a gente tomar um cuidado, quer dizer que o nosso operador diferencial está atuando com derivações apenas em x e não no xi. Ou seja, esse Lx é o mesmo L que a gente tinha antes. Só que antes ele estava muito bem resolvido, porque envolvia d dx e eu só dependia de x. Como agora eu dependo de xi, às vezes a gente toma esse cuidado conceitual de colocar esse índice x para dizer que as derivadas atuam em x. Isso aqui não é derivada parcial, pessoal. Isso aqui como um todo é um operador diferencial. Pessoal, vai ter momentos na aula de hoje em que eu vou botar um índicezinho ali embaixo para representar uma derivada parcial, sim, tá? Nossas notações são finitas. Atenção. Aqui não é a variável de uma derivada parcial. Não, porque eu não estou derivando o L. O L já tem os operadores diferenciais dentro de si, tá bom? Eu não estou tomando uma diferencial parcial de um operador que já é diferencial. Só indicando a variável a ser tratada. Então, vamos lá. Então, esse é um problema simbólico que a gente escreve, ou se a gente quiser que ele deixe de ser simbólico, a gente poderia interpretá-lo no sentido de distribuições. Mas vamos interpretá-lo como simbólico e trabalhar o máximo possível no sentido de funções. Tá bom? Pessoal, tem uma série de passos para esse método. Eu não vou apresentar os passos inicialmente. Eu vou resolver o mesmo problema da aula passada, aplicando esses métodos, e depois eu faço as considerações gerais, tá bom? Então, antes de discutirmos o caso geral, vamos rever o nosso último exemplo concreto. Na aula passada, a gente pegou um exemplo específico. O nosso operador diferencial, ele era menos derivada segunda. Para essa nossa equação, a f era arbitrária. Eu tinha colocado lá condições de contorno homogêneas no intervalo 0, 1. Então, nas duas extremidades desse intervalo espacial unidimensional, a minha solução se anularia. Tá bom? Vamos resolver esse problema, só que sem carregar a f. Então, ó, especificamente, qual é a equação simbólica que a gente escreve para nós acharmos nossa função de Green? Pessoal, olha só, a gente pôs uma força muito particular, um impulso em si. Então, não é mais uma U de x qualquer que a gente busca. O que a gente busca é uma certa resposta particular. Depende de x e xi. No caso, como o meu operador é oposto da segunda derivada em relação a x, essa nossa equação simbólica, neste problema, assume a forma menos gzão xx de x e xi igual a delta de x menos xi. Agora é derivada parcial. Aqui não é, mas aqui é derivada parcial da g vista como uma função de duas variáveis. Tá bom? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como eu disse, a gente vai tentar trabalhar com funções o máximo possível. Então, o que a gente vai fazer? Interpretando essa equação no sentido usual de funções, a primeira coisa a fazer é: e quando o x é diferente do xi? Ora, aquela nossa brincadeira conceitual de física, não é imaginar que todo o peso da delta está concentrado em xi, mas que ela é zero em todos os outros pontos? Então, a gente escreve, pessoal, uma equação homogênea associada ao nosso problema,
isso nunca vai valer no ponto xi. Vai valer fora. Tá bom? Vocês poderiam interpretar isso aqui como uma aceleração a uma força impulsiva. Você só tem aceleração não nula naquele instante concentrado da sua colisão. Tá bom? Ou algo do tipo. Então, olha só. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Neste problema específico, a gente diz que isso aqui é uma função de duas variáveis quando é conveniente, né? Em outros momentos, não, isso aqui depende só de x, e eu trato xi como um parâmetro fixado, uma constante fixada. O fato é, segunda derivada em relação a x deu zero, quer dizer que a gente vai ter um termo do tipo ax mais b. O detalhe, pessoal, é que a gente tem uma solução linear como essa, de um lado do xi fixado, que seria uma posição fixada, e qualitativamente nós temos a mesma coisa do outro lado. Só que nada garante que essas duas soluções dessa equação homogênea associada deveriam ter uma relação direta entre si, entre os seus coeficientes. Então, oficialmente, a gente já introduz aqui duas funções, são duas soluções dessa homogênea associada. A g-, porque vale para x pequeno, menor do que aquela posição xi fixada, embora seja arbitrária. E a g+, qualitativamente é a mesma coisa, mas está do outro lado. Então, esse é o nosso primeiro passo. Uma equação homogênea associada resolva soluções. Se fosse outro operador diferencial, você ia achar soluções pertinentes. Esse caso linearzinho, porque a gente viu segunda derivada em x sendo igual a zero. Próximo passo. Próximo passo vai ser pensar nas condições de contorno. Só um detalhe, tá, pessoal? Essas duas funções, né, dadas em duas sentenças aqui, notem que formalmente nós já poderíamos escrever uma única função de Green, casando essas duas sentenças que nós tínhamos ali em cima, usando a função de Heaviside. Olha só, essa Heaviside aqui é nula para x pequeno, mas para x maior do que xi, ela vale 1. Então, para x grande, vem a g+. Ó, g+, x grande. X grande, Heaviside vale 1. A g-, pessoal, vale quando x é pequeno. Por favor, é importantíssimo ver essa troca de sinal aqui das Heavisides em relação a x. Essa Heaviside aqui se anula para x grande. E vale 1 para x pequeno. Então, 1 para x pequeno, onde vale g-. G- é a solução de x pequeno. Bom, então, formalmente, a gente poderia escrever isso aqui. E olha que coisa curiosa, né? Caramba! Então, a minha g, naturalmente, ela vai ter algum tipo de bico. Nós veremos que ela será uma função contínua, apesar da Heaviside ser descontínua. É que aqui a gente usou duas Heavisides para dar um casamento dessas duas sentenças. Só que já dá para perceber que se eu pudesse derivar, apesar da Heaviside não ser diferenciável no sentido usual, no sentido de distribuições, derivada da Heaviside da delta Dirac. Isso tem a ver com as derivadas gerando a delta Dirac do nosso problema simbólico. Tá bom? Mas deixa isso guardado por enquanto. Por enquanto a gente vai só imaginar essas duas soluções lineares e vamos às condições de contorno. Pessoal, as condições de contorno aqui vão ser trabalhadas da seguinte forma. Já que a gente está olhando extremidades A e B desse nosso domínio unidimensional, A tem que ser satisfeita pela minha função de Green. Mas nesse lado esquerdo, x pequeno, só uma das sentenças da Green está válida, é a g-. E lá no B, extremidade direita do intervalo, vale a mais. Então, ó, as minhas condições eram homogêneas, não é isso? Mesmo nesse problema simbólico, qualquer solução deve anular-se na extremidade esquerda. Isso é a extremidade esquerda da minha função. Só que a extremidade esquerda da minha função é a imagem que eu obtenho de jogar a extremidade esquerda na função g-. A g de zero é g- de zero.
E claramente, pessoal, isso é apenas B. Olha ali, ó. Tá um pouquinho cortado, ó. AX mais B, se você jogar X igual a 0, vai dar B de um lado e do outro lado dá 0. Então, B igual a 0. Na outra extremidade, que será X igual a 1, olha o que a gente faz. 0, porque são condições de contorno homogêneas. É a minha G em 1. Só que a imagem da minha G em 1 é a imagem da minha G+. Quando X vale 1. Quando X vale 1, eu tenho C mais D. Então, C mais D é 0, então D é igual a menos C. Notem, pessoal, nós temos, ou tínhamos, 4 constantes desconhecidas para a gente determinar completamente a nossa função de Green. Nós já reduzimos o nosso problema não a 4 incógnitas, mas a 2, porque já tivemos 2 condições. Tá bom? Então, nós podemos já escrever o nosso problema assim, ó. G- virou AX, porque o B anulou. E a G+ é CX menos 1, porque o D já valeu menos C. Tá bom? Então, agora vamos para a próxima etapa. Qual foi a primeira etapa? Soluções homogêneas em 2 subdomínios. Segundo passo, condições de contorno. Cada condição de contorno usa uma das minhas sentenças diferentes. Terceira, eu não provei ainda que ela é necessária, eu vou provar mais tarde. Continuidade no ponto do meu impulso. Eu vou exigir que a minha função de Green seja contínua em si. Notem que a gente não tinha feito nada para o ponto xi antes. Pelo contrário, a gente estava fora dele. Agora a gente vai nele e a gente vai dizer que a nossa G+ em xi, lembra que os meus argumentos eram x-xi, né? Era um x variável e um xi fixado. Quando o x valer xi, eu tenho que ter a mesma imagem que a G- em xi. Tá? Para minha função ser contínua. Pessoal, isso vai eliminar mais uma das minhas constantes desconhecidas. Se vocês impuserem igualdade disso aqui, quando x vale xi, vocês vão ver que C é igual a xi, por xi menos 1, vezes A. Só fazer x igual a xi e igualar esses dois termos. Repito, posteriormente eu demonstrarei por que eu exigi continuidade aqui. Pessoal, típico de cálculo de funções de Green, haverá um salto em alguma derivada. Pessoal, quase sempre a gente vai estar vendo EDOs, nesses casos simples, de segunda ordem. Quando a gente vai vendo EDOs de segunda ordem e quer achar a função de Green, o seu salto vai ser na derivada primeira. Embora equações de ordem mais alta, o salto poderia ocorrer em outro lugar. Tá? Mas para nós, aqui neste exemplo, salto na derivada em x igual a xi. Então, o que isso quer dizer? Vamos voltar para a nossa equação simbólica, certo? Do forçamento impulsivo e da resposta impulsiva, que é a nossa função de Green. No nosso caso, é menos derivada segunda em relação a x da g igual a delta. Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos integrar ambos os lados dessa equação em relação a x, num intervalo, pessoal, comprimidinho em torno da posição xi. Então, eu vou pegar xi menos epsilon, xi mais epsilon, e para um epsilon suficientemente pequeno, mas positivo, para que esse meu intervalo aqui, né, esteja bem construído, de forma consistente, olha o que a gente vai fazer. Integra o lado esquerdo, pensado como uma função de x, integra em x, em torno do ponto de aplicação da sua força impulsiva. Isso é igual à mesma integral, x, claro, do outro lado. Pessoal, ó, vou pôr um implica. Esse lado direito, é claro que vale 1, porque a gente está integrando uma delta com o pico da delta dentro do nosso domínio. O pico está em xi. Xi está dentro desse intervalo de integração. Isso dá mais 1.
Pessoal, não se assustem com esse xi aqui. Pense nisso agora, você pensa no xi como um parâmetro fixado, como uma constante. Você tem menos segunda derivada de x. Quer integrar? Menos derivada primeira. Você achou uma primitiva. E jogue x nos dois limites de integração. Agora, eu talvez tenha sido impreciso aqui, né? Eu disse que eu ia integrar em x, mas eu também vou fazer um limite, que é o limite de epsilon tendendo a zero. Pessoal, a gente exige aqui que seja por valores positivos para que a minha esquerda e a minha direita estejam consistentes, tá bom? Qual é a minha resposta? Passa esse menos para o outro lado, só para a gente escrever menos 1 aqui. Pessoal, nós temos aqui salto nas derivadas laterais. Pensando na g como uma função apenas de x, pensa agora com o seu xi fixado, isso aqui é a derivada dela. Então, é a derivada dela pela direita, quando o epsilon tende a zero, menos, do teorema fundamental do cálculo, o valor dela pela esquerda. Então, o que essa notação aqui quer dizer? Talvez eu pudesse ter sido explícito aqui, mas eu acho que vocês já estão acostumados com isso. Isso aqui é limite de... O que se está lá, mas põe aqui um blá, quando o blá tende a xi por valores maiores que xi. Isso aqui, esse menos, esse cara, esse termo é limite de blé, quando esse meu blé, esse meu número, o que quer que ele fosse, era um x antes, né? Tivesse tendendo a xi, só que por valores menores. Isso aqui é salto nas derivadas laterais. Eu me aproximo de um único ponto, que é o xi, mas quando eu vou por um lado, eu enxergo uma derivada lateral. Quando eu vou pelo outro lado, eu enxergo uma outra inclinação da minha derivada lateral. É um salto na derivada. Pessoal, impondo essa condição, olha o que a gente vai poder fazer. Ó, derivada em relação a x, não é? Salto nas derivadas deu menos 1. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ficou fora da tela. Quem são minhas funções? Ó, elas já tinham virado, ó, ax, c, x menos 1. As derivadas delas em relação a x são a e c, porque estão lineares. Ó, então a derivada por cima, lateral é c, e a outra é a. E o c vale isso aqui, ó. Então a que vem por cima é c, a que vem por baixo é a. Vamos escrever, ó, olha essa expressão aqui. Vamos escrever lá embaixo. Nós tínhamos chegado nisso aqui. Isso aqui é c menos a igual a menos 1. Escrevi aqui embaixo, ó. Esse era o meu c. Menos a igual a menos 1. Isolo o a, pessoal. O a revelou-se como 1 menos xi. Pessoal, eu não fui explícito em relação a isso, mas eu acho que agora está super claro, né? Eu vou voltar ali para a página que começou tudo. Quando eu disse que eu tinha essas soluções aqui, G+, G-, AX mais B, CX mais D, eu só explicitei a dependência em X, tá? Em princípio, o A é um A de xi. O B é um B de xi. O C é um C de xi. Claro, D é um D de xi, tá? Então, até agora nós tínhamos simplificado bastante, visto que o B era 0, que o D valia menos C. Só que quando a gente viu que o C dependia do A de algum jeito, a gente já tinha visto a emergência de um xi. E agora que nós usamos nossa quarta condição para acharmos nossa quarta constante, o A revelou-se também, explicitamente agora, pela primeira vez, como uma função de xi. Bom, vamos substituir tudo. AX, porque o meu B já tinha se anulado, aqui, AX. Essa aqui é a minha solução para o G-. E embaixo nós tínhamos C vezes 1 menos X. Era isso? Só que tem que substituir, porque o C vale isso aqui, ó. Tem hora que tem 1 menos xi, tem hora que tem xi menos 1. Faz a conta. Claramente você chega nisso aqui. Certo? Como sendo a forma funcional da nossa G+. Pessoal, eu não desenhei aqui de novo, mas isso aqui é a mesma solução que a gente achou na aula passada.
por uma integração formal da equação diferencial, sem ter problema simbólico, e que a gente foi carregando aquela mochila pesada com um forçamento F que não fazia nada para a gente, ele só era carregado dentro de uma integral. Agora a gente achou a função de Green, que tem aquele mesmo formato. Vocês olharem isso aqui é exatamente o que está desenhado nas notas de aula da aula passada, que você tem uma função linear crescente no começo do domínio e depois decrescente. É um triângulozinho, tá bom? A forma da nossa função de Green como um todo, claro que é a mesma solução. Tá? Então isso aqui reproduz o resultado anterior sem termos que ter carregado a F. Claro que a nossa solução particular geral é integral no domínio pertinente da função de Green como um todo, ponderando o termo não homogêneo nos diferentes pontos do domínio. Na prática, se você fosse calcular uma integral dessa aqui, você tem que quebrar o seu intervalo de 0 a xi e de xi até 1, porque a forma funcional do nosso núcleo de integração muda, dependendo de onde nós estamos no domínio. Mas formalmente é isso aqui, integrou no domínio dessa forma. Tudo bem? Dúvidas ou posso seguir nesse problema, né? Eu acabei o problema específico, eu vou fazer considerações gerais agora. Alguém quer esclarecer alguma coisa aqui antes da gente prosseguir? Eu ouvi um sinal sonoro. Pode falar, Rafael. Ô, Léo, o senhor começou a resolver esse problema simbólico meio que assim, né? Eu escrevo a equação simbólica, eu coloco a função de Green lá e resolvo uma EDO para ela, com forçamento sendo a delta de Dirac. Sim. Só que uma coisa que está me incomodando, que assim, lá na aula passada, quando o senhor fez aquela integral dupla, já me incomodou, mas aqui acho que fica mais acentuado, isso não viola as condições de existência? Eu tenho como falar que essa função existe? Porque o cara do lado direito tem que ser finito. Claro que viola, Rafael. Então, certo? Como é que eu posso saber que essa função G existe? Eu poderia ter escrevido. Porque não existe função. Essa G não é uma função. Ela é uma distribuição. Ah, tá. Eu tô usando a artimanha, escrevendo isso em função, mas a visualização dela Como que esse assunto é ensinado? Esse assunto é ensinado na enorme maioria dos textos de física, quando você fala da delta Dirac, daquela forma bizarra, que é zero em quase todos os pontos e infinito num ponto, de modo que a integral num domínio que contenha o pico infinito vai dar 1. Isso não existe. Sim. Só que a gente memoriza regras, memoriza uma receita de como trabalhar. E o que eu estou passando para vocês aqui agora nada mais é do que uma aplicação de receitas. Você está certíssimo. Que problema é esse? Que diabo de função é essa que eu derivaria e daria uma delta? É porque, em última instância, nós sempre deveríamos ter interpretado a função de Green e mesmo o problema simbólico inicial como uma equação no sentido de distribuições. E que nós deveríamos tratar usando as propriedades de distribuições. Que tem muitas coisas parecidas com as funções usuais, mas tem coisas diferentes. Eu não estou resolvendo esse problema usando todo o formalismo de distribuições que eu apresentei para vocês. Na verdade, estaria faltando algo ainda. É porque esses problemas são tão simples que a teoria de distribuição vira uma carabina para matar uma mosca. Você perceber, quando você sabe mais, que essas regras são consistentes e não vão te levar a paradoxos, é uma forma muito mais prática, porque você evita recorrer à teoria de distribuições, entende? Sim, sim. Mas a única interpretação possível para isso aqui é no sentido de distribuições, de uma equação de distribuições. E equações de distribuições não satisfazem as mesmas regras algébricas que equações usuais. Mas então, teoria de distribuições tem condições de existência também que estão satisfeitas aqui, por isso que a gente pode fazer isso. Sim, exatamente. Tá. Só que isso está escondido, isso está debaixo do tapete nesse momento aqui para vocês. Entendi. Tudo bem? Sim. Então, como eu disse, eu estou fazendo um cálculo, é como se eu tivesse interrompido a minha descrição abstrata, teórica de distribuições. Eu não estou resolvendo esse problema, eu não estou achando a função de Green
com um cálculo de distribuições. De jeito nenhum. Eu estou fazendo um cálculo de funções com regras colocadas na mão que eu sei que vão dar o equivalente ao que eu teria se eu fizesse um cálculo com as regras estritas das distribuições em geral, entende? Entendi, sim. Mas pelo menos, como vocês já viram um pouco de distribuições comigo, vocês têm a noção de que faz sentido haver uma equação no sentido de distribuições, tá certo? Certo, sim. Tudo bem? Eu vou chegar a esboçar com vocês como seria uma formulação completa de um problema de cálculo de função de Green com um formalismo completo de distribuições. Só que algo que até me deixa um pouco desconfortável de ensinar isso, você tem uma competição entre a complexidade da ferramenta que você introduz de teoria de distribuições pesada e o problema que você quer resolver. Eu não vou conseguir apresentar para vocês nesse curso um problema em que fique óbvio que pode compensar você aprender toda a teoria de distribuições. Porque o problema tem que ser tão mais complicado que aí foge do objetivo do curso, entende? Mas pelo menos eu quis mostrar para vocês que, por princípio, a gente consegue dar um sentido para isso. E que se você quiser sair do livro-texto, se você quiser resolver problemas realmente mais complicados, pode ser que vale a pena você investir um tempo em aprender em mais detalhes a teoria de distribuições. Além do que eu vou conseguir mostrar no curso aqui para vocês. Essa é a minha intenção, certo? Podem me questionar, pô, mas você não vai resolver nada de verdade que exigisse distribuições? Por que a gente não ficou só nesse tipo de conta que a gente está fazendo? Porque é muito receita de bolo para mim intelectualmente. Então eu preciso falar algo mais para vocês, para que pelo menos vocês saibam que há uma interpretação possível para esse problema aqui. Foi o que eu escolhi fazer. Tá bom? Mais comentários, pessoal? Ó. Então, podem falar a qualquer momento. Mas notem que tem essa ideia que se aparecer uma delta na minha frente, eu tenho um quarto passo, que é integrar a minha equação simbólica em torno de um spike delta para eu achar algum tipo de condição de salto. Pessoal, muitos livros de quântica, por exemplo, imagine um potencial delta. Aí você vê equações diferenciais com uma delta no forçamento ou com uma delta no meio do operador diferencial, certo? Todos esses tipos de problemas são resolvidos nesse sentido simbólico. Você integra em torno da delta que aparece e investiga qual é o salto que aparece. No cálculo da função de Green, esse salto sempre estará numa derivada de ordem alta, digamos assim. Mas dependendo do problema que você inventar, pictoricamente, nós físicos trabalhamos com alguns potenciais delta, em que a delta pode estar numa derivada de ordem mais baixa. Tá? Depois eu posso apresentar um problema desses para vocês, para ilustrar melhor o que eu estou falando. O fato é, chegamos aqui nesse resultado, e como eu disse, agora eu quero fazer considerações gerais. Mas, mais uma vez, alguma observação antes de eu seguir para as considerações gerais? Léo, eu tenho uma pergunta até um pouquinho boba, assim, mas no caso, quando você comentou sobre essas derivadas de ordem alta, aí eu acabei me perdendo um pouquinho, assim, o que você quis dizer com isso em si? Ok, vamos lá. Deixa eu fazer as considerações gerais, que talvez eu tenha algo concreto para ilustrar isso para você, Henrique. Tudo bem? Perfeito, sem problema. Vamos ver. Apesar de ficar algo mais geral, talvez isso já mostre para você o que vai aparecer. Vamos lá. Pessoal, uma função de Green, no sentido de funções, se você a interpreta como uma função, ela não pode ser suave. Ela não pode ser sem infinito. Ela não pode ser infinitamente diferenciável. Eu quero que em algum momento das minhas derivações, se fosse um operador diferencial de ordem mais alta, eu quero que em algum momento dê pau, para que surja um bico,
para que eu tenha uma derivada que dê origem à minha delta. Senão eu não vou conseguir satisfazer a minha equação simbólica. Como é que aparece uma delta? Eu tenho que ter algo que tem uma derivada que me leva a delta. Isso é impossível no sentido de funções usuais, mas a gente sabe que é possível no sentido de distribuições. É que no sentido de distribuições não teria limite, né? Toda distribuição é infinitamente diferenciável. Mas aqui a gente fica nesse mix. Tem hora que a gente pensa como função, tem hora que a gente pensa como distribuição. Então, pensando como uma função que eu quero derivar, eu não posso, mas eu finjo que eu quero, porque eu sei que são distribuições. Eu quero que apareça uma função com algum bico, que nem esses dois regimes lineares da solução que a gente acabou de achar aqui. Porque vai ser tentar derivar esse bico que vai dar origem à minha delta. No sentido usual é impossível, mas no sentido de distribuições dá a delta do problema simbólico. Tá bom? Então uma função de Green não pode ser suave. Por outro lado, a gente também não pode, não deve exigir que ela seja completamente selvagem. Por quê? Eu faço aqui uma afirmação, ó. Derivadas da sua função de Green de ordens baixas, tudo depende da maior derivada que aparece no problema. Mas as primeiras derivadas, elas devem ser funções contínuas. Então a minha selvageria nessa minha função só aparece à medida que eu vou derivando. Derivação introduz ruído, em algum sentido, introduz irregularidades, né, pessoal? Integrações médias suavizam. Derivações criam problema. Como distribuições são um tipo de integral ou média disfarçada, que às vezes vale até quando a integral não existe, é por isso que distribuições sempre existem num sentido bem geral, por isso que elas são funções generalizadas e são infinitamente diferenciáveis, certo? Elas são integrais disfarçadas. Mas derivar traz problema. Então uma função de Green, ela tem que fingir que ela é mansinha no começo, que é contínua. Mas à medida que ela for derivada, no sentido usual, uma hora aparece uma selvageria, algum bico, algum infinito. Estou sendo bem impreciso, claro, a ideia é tentar ser didático aqui, tá bom? Deixa eu só falar para vocês o que é essa ideia que ela tem que ser mansa. Uma função de Green tem que ser mansa no começo. Ela tem que começar contínua e só depois revelar a sua selvageria. Ó, aqui é um argumento, um começo de argumento formal, tá? Só para mostrar a ideia de onde vem a continuidade. Ó, eis um esboço de argumentação formal. Uma função G. Imagina uma função G com salto finito na sua derivada G' em algum ponto, num ponto psi. Tá bom? Pessoal, pensem na Green que a gente acabou de achar explicitamente, ó, que era aquele triângulozinho lá, junção de duas lineares. Ela é contínua. Só que se você fizer a derivada lateral por um lado e pelo outro, dá desigual. Então é exatamente isso que eu quero chamar de salto finito na sua derivada G' em um certo ponto. Só que tá, isso aqui é geral, não precisaria nem ser uma Green de um problema. Uma função G com salto finito na sua derivada G' em um certo ponto, ou seja, não existe a derivada nesse ponto, mas existem as derivadas laterais, por isso que eu estou dizendo que é um salto finito. Ó, existe derivada lateral de G quando eu tendo ao ponto pela direita. Existe derivada lateral de G quando eu tendo ao meu ponto pela esquerda. Só que esses valores não coincidem. Certo? Uma função que tenha esse salto finito na sua derivada, ela tem que ser contínua. Se eu gerei um salto finito na derivada, quer dizer que a função primitiva era contínua. Aí você, caramba, mas será que é? Será que eu não podia ter um salto que já gerou um salto? Será que eu realmente preciso ser contínuo para gerar um salto finito? Precisa. Eu vou esboçar isso aqui porque eu acho que é conceitualmente importante nesse problema. Pessoal, não se assustem, é muito mais simples do que parece. Olhem para esse limite aqui e percebam, por favor, que na verdade eu estou escrevendo dois limites ao mesmo tempo. Vocês sabem que quando a gente usa essas expressões, né,
mais, menos, 2 sinais, ou você enxerga todos os sinais de cima, ou você enxerga todos os sinais de baixo. É só preguiça, tá? Você escrever 2 limites com uma expressão só. Então, ó, pegue uma função, centre no ponto xi. Centrou no ponto xi. Deslocou um pouquinho, variação na imagem, variação no domínio, razão incremental, faz tender a 0 pela direita, isso define mais a derivada G' de xi. Só que notem que a gente centrou aqui em xi, e quando a gente pôs essa lateralidade, a gente está vindo pela direita. Então isso aqui dá mais da derivada lateral pela direita. Se eu tivesse vindo com épsilons negativos, eu teria centrado em xi, e xi mais épsilon estaria vindo pela esquerda. Isso aqui seria o oposto da razão da variação na imagem. Então, se a derivada lateral existe, vai ter um número que é esse limite. Só que esse número será menos G' menos. Vai ser o oposto da derivada lateral, chegando em xi pela esquerda. Pessoal, isso aqui é só derivada lateral existir. Esse limite existe e dá uma hora um número, outra hora outro número. Tá bom? Ou, na verdade, pode dar o oposto do número. Mas isso é de menos. Existem derivadas laterais. Pessoal, a gente sabe que num processo limite, a gente sabe que quando o epsilon está em módulo muito próximo de 0, esse número é muito próximo de um desses números aqui. Isola esse cara aqui. Esse cara é igual a epsilon vezes uma das derivadas laterais, mais g de xi, que eu passei para o outro lado somando. Então, ó, nos dois casos, a gente escreve expressões assim, ó. Assintoticamente, para epsilon muito pequeno, a minha imagem deslocada é praticamente a imagem no ponto, mais um defeito que pode ser feito tão pequeno quanto eu queira, embora tenha uma certa constante aqui, que é um valor da derivada lateral, e você tem uma constante quando o epsilon é positivo. Mas não importa, a partir do momento que as derivadas laterais existem dos dois lados, mesmo que o epsilon fosse negativo, eu também digo que a minha imagem levemente deslocada é essencialmente a imagem no ponto, mais ou menos um termo, uma constante, vezes um parâmetro de expansão que pode ser feito tão pequena quanto eu queira. Então eu disse que era um esboço de formalidade, porque eu não vou colocar para todo o epsilon positivo, existe um delta, mas eu quero mostrar que eu me aproximo da imagem da função no próprio ponto, tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda. Eu posso ter taxas de aproximação distintas, porque os valores dessas derivadas laterais são distintos. Mas isso é dominado pelos termos pequenos. Então, eu consigo me aproximar do ponto no domínio, me aproximar da imagem, a função é contínua, independentemente de lateralidade. Então, notem, tecnicamente isso aqui é cálculo 1, mas é um resultado um pouquinho mais sutil do que a gente costuma ver em cálculo 1, né? A gente normalmente não demonstra essas coisas. Mas eu provei que se eu tenho uma função que tem a sua derivada com um salto finito, mesmo, né, derivadas laterais distintas, aquela função tinha que ser contínua. Tá bom? Então, por que isso é importante? Porque na Green, a gente detecta o salto com aquela integração em torno da delta. A gente vê um salto finito. A gente viu o salto finito no nosso exemplo na derivada primeira. Qual é a função que tem como derivada a derivada primeira? A função original. Então ela tem que ser contínua. Não foi arbitrário ou porque eu escolhi, porque eu quero que minha função seja bonitinha, que eu impus a continuidade da função. Eu sou obrigado a fazer isso. Por esse argumento que eu fiz aqui. Tá bom? Esse é o ponto de eu estar mostrando isso para vocês. Não é uma escolha. Tá bom? É uma questão de consistência. Então, eu comentei aqui, a função é contínua. Então, de um modo bem geral, eu ainda estou aqui nessas minhas considerações gerais, a gente poderia estar lidando com um problema, pessoal, com um operador diferencial de ordem alta.
A gente fez exemplos de ordem 2. Mas, em princípio, eu poderia ter uma função suave vezes d dx de primeira ordem, e eu podia chegar até numa ordem n. Poderia ser um operador diferencial de ordem n, que concisamente nós poderíamos expressar assim, ó, formalmente. O operador está esperando uma função para ele engolir, para ele derivar. Está aqui. O que a gente faz para resolver uma função de Green? Eu quero resolver agora um problema, uma EDO não homogênea. LU igual a um forçamento. Só que o meu L vai ser geral assim. Notem que eu vou estar escrevendo aqui o problema imaginando que as minhas condições de contorno são homogêneas. Estou aqui num domínio finito unidimensional, de A até B. Era 0, 1 no que eu resolvi antes, mas em geral de A a B. E digamos que as minhas soluções buscadas são nulas nos extremos, nas extremidades. O que eu vou fazer para resolver o problema? Primeira coisa, vamos lembrar do que a gente fez no exemplo concreto. Escreva a equação homogênea associada. Então, o seu operador diferencial vai agir numa função de x e xi, e você vai igualar a 0. Tá bom? Mas você tem que tomar o cuidado de achar uma solução para x menor do que xi e outra para x maior do que xi. Elas serão qualitativamente equivalentes, porque ambas serão soluções da homogênea, mas as constantes envolvidas, que serão constantes em x, na verdade elas dependerão de xi, mas elas em princípio estão indeterminadas ainda. A gente começa a satisfazer as condições de contorno. Então como que a gente satisfaz as condições de contorno? A gente tem que dizer que se anula a imagem da nossa função na extremidade esquerda do intervalo. Só que na extremidade esquerda do intervalo, eu sei que eu posso usar só uma das sentenças que define a minha solução completa. Vai ser a sentença apropriada para valores baixos de x. Enquanto a segunda condição de contorno, para valores altos de x, vai ser satisfeita pela minha função de pontos altos no domínio. A gente fez isso com 0 e 1 lá no nosso problema. Então, equação simbólica homogênea, satisfaz as condições de contorno. Agora vem o papo da continuidade. Pessoal, eu tenho um salto em alguma ordem de derivação. Em alguma ordem. Eu vi que a primeira primitiva dessa tem que ser contínua. E a primitiva dessa? Vai ser contínua também. Primitiva de contínua é contínua. Então, na verdade, a gente tem que localizar onde está o primeiro salto, que vai surgir da integração da delta. Todas as funções de ordem de diferenciação menor do que aquelas têm que ser contínuas. Isso é uma consequência daquele teorema que eu esbocei, cuja demonstração eu esbocei para vocês. Então, a gente tem que estabelecer a necessária continuidade em si no ponto do nosso forçamento impulsivo para todas as derivadas da nossa função de Green, qualquer que seja a ordem, né, do nosso operador diferencial lá, para as ordens mais baixas. Eu falei aqui que eu ia de 0 até n. 0 é a função original, que eu não derivei. 1 é a primeira derivada. E assim por diante. Até n-2, onde n é a maior derivada que aparece, eu tenho que impor continuidade. Tá bom? Notem que no caso que a gente resolveu, que era um operador de segunda ordem, n igual a 2. Então eu só exigia continuidade para m inteiro, não negativo, menor ou igual a 0. Era só para o 0, foi continuidade da função de Green. Só para ela. Era o único caso que surgiria aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso problema, deixa eu voltar aqui em cima. Esse nosso problema, cadê ele? Eu não escrevi ele em geral aqui? Acho que não, né? Bom, eu teria escrito o problema em geral, eu devo ter escrito em outro lugar e me perdi. Eu teria a delta aqui, eu tenho um operador diferencial de ordem, em princípio arbitrária, vai até n. Eu estaria integrando, então, eu acho que eu vou integrar aqui logo depois, eu não deveria ter descido tanto. Não integrei formalmente, desculpem-me, talvez eu pudesse ter feito isso aqui, talvez fosse mais didático. Pessoal, o fato é que eu tenho operador diferencial na Green igual uma delta.
integra numa vizinhança da delta. Do lado direito, dá 1. E o que aparece do lado esquerdo? Vocês viram que no nosso exemplo trabalhado, concreto, a gente integrou menos derivada segunda. Aí apareceu menos derivada primeira. Pessoal, aqui a gente vai estar integrando a n-ésima derivada. Integrou uma vez, vai dar logo a derivada de ordem n menos 1, imediatamente anterior. Isso aqui foi 1 no nosso exemplo concreto, por isso que foi salto na derivada. Tá? Mas você tem um salto na derivada, veja a derivada lateral à direita, menos a derivada lateral à esquerda, e isso, em princípio, seria 1. Foi 1 no nosso exemplo trabalhado. Só que aparece aqui 1 sobre a n de xi, porque, em princípio, pessoal, esse aqui seria o valor desse cara aqui atuando na minha maior derivada. Eu vou integrar centrado em x igual a xi. Essa função é suave. Se ela é suave, ela é contínua. Se eu vou fazer um limite do epsilon tendendo a zero, isso aqui funciona essencialmente como uma constante a n no ponto xi. E aí eu integro a n-ésima derivada e eu vou obter a derivada de ordem n menos 1. Isso aqui atua como uma constante, 1 sobre o an de xi. No exemplo que a gente resolveu, isso aqui tinha dado menos 1, né, pessoal? Porque eu tinha lá menos 2 linhas. Menos 1 vezes o 2 linhas. Por isso que apareceu aquele menos 1 lá. Tá bom? Isso aqui é o salto em alguma derivada. Tá? Pessoal, o que eu mencionei, que o Henrique comentou, né? Que eu falei, continuidade, onde eu ponho? Pessoal, eu poderia inventar um tipo de problema em que eu teria a delta não só do lado direito para achar uma função de Green. Seria um outro problema, eu não quero achar exatamente uma função de Green, em que eu tenho uma equação diferencial, x 3 pontos mais delta de x vezes delta de t vezes x 2 pontos, eu poderia enfiar uma delta lá no meio, em algum lugar. Toda a equação simbólica em que vocês virem uma delta de Dirac, toda equação diferencial simbólica, onde houver uma delta de Dirac, um elemento essencial do seu trabalho, pelo menos uma das informações que você tem que obter, é integrar os dois lados dessa equação numa vizinhança que contenha o infinito daquela delta. Na função de Green, essa delta está sempre isolada do lado direito, como um forçamento impulsivo. Em outros problemas, que não sejam exatamente de função de Green, você pode ter a delta em outros lugares. Não interessa. Mesmo nesses outros problemas em amplo sentido, onde tiver uma delta na sua equação diferencial, integre ao redor disso. Era isso que eu queria dizer naquele momento. Depois faça observação se ficou claro ou não. Tá bom, Henrique? Então, essas são as minhas considerações gerais. E é muito importante, já estaria óbvio, mas a gente tem que gritar, porque isso é importante demais. Pessoal, a função de Green não é uma função de Green do operador diferencial L. Não, é do problema. Porque além da equação diferencial, eu tenho que olhar as condições de contorno. É algo absolutamente essencial na construção da função de Green. Em um problema de valor de contorno, eu usar essas condições de contorno para eliminar constantes. Então, mesmo que eu tivesse o mesmo operador diferencial, mas mudasse as condições de contorno, pode mudar a função de Green. A função de Green não é uma função de Green do operador diferencial. Tá bom? A gente tem um espaço de possíveis soluções e a caracterização do espaço das possíveis soluções da equação, do problema, envolve as condições de contorno. Sigo? Vou seguindo. Pessoal, eu faço algumas observações aqui sem colocar um exemplo explícito. Talvez fique confuso por não ter um exemplo explícito, tá? Mas é mais fácil do que parece. Só escutem aqui. Professor, você falou que estava, né, dando um caminho, uma receita, certo? Um algoritmo para a gente buscar a nossa função de Green.
quando as condições de contorno fossem homogêneas. Eu falei isso lá, certo? Eu disse que tinha que fazer zero. O valor da nossa função nas extremidades do domínio tinha que valer zero. E se não fosse homogêneo? Se não fosse zero? Pessoal, eu vou ler aqui para vocês, com calma. E eu só quero que vocês percebam que faz sentido. Dá para eu procurar exercícios para vocês sobre isso, tá? Mas eu considero que isso não é central, por isso que eu não investi muito tempo. E não pus um exemplo. Condições de contorno não homogêneas requerem uma mudança de variável. Ao invés da gente buscar a solução U de x para a função que resolva o nosso problema, nós vamos formular um problema associado útil, onde o novo problema tem condições homogêneas. Aí o meu algoritmo vale. Se eu soube ir de um problema para o outro, soube resolver o outro, depois eu volto à minha solução. É reduzir a um caso conhecido. Tá bom? Então, muitas vezes, basta você criar um novo problema em que a sua função que você gostaria de conhecer, no problema atual, você tira dela um polinômio e você constrói uma nova função. Aí você vai ter que transferir as derivadas, tá? Eu estava atuando derivadas na função U, vou atuar minhas derivadas na função U'. O fato é, se você fizer esse seu polinômio tá amarrado nas mesmas condições que a sua função usual, a nova variável vai ter condições homogêneas. Ó, pega uma extremidade do contorno. Se você inventou um polinômio tal que o h de a é igual ao u de a não homogêneo que você tinha antes, como por construção você fez a diferença, essa sua nova função que você inventou, você planejou isso aqui para eliminar as condições de contorno. Ela vai ser um novo problema, uma nova função que você quer achar homogênea. É transformar um problema não homogêneo em um homogêneo por uma mudança simples de variável. Tá bom? O livro do Riley, Hobson e Bense tem exemplos disso. Eu considero isso aqui uma tecnicalidade, porque você não ganha maiores insights. É transformar um problema no outro que você sabe resolver. Se alguém quiser mais detalhes sobre isso, me pergunte depois. Eu vi aqui uma observação, é do Henrique. Pode falar. Pessoal, podem falar diretamente, tá bom? Léo, no caso, esse tratamento que a gente faz para tornar o problema homogêneo é basicamente aquela mesma coisa que a gente fazia, por exemplo, em resolver alguma coisa associada à série de Fourier, assim, sei lá, para problemas de calor ou coisa assim, que a gente tinha temperaturas diferentes em extremidades opostas, assim, a gente reduzia elas a zero. Eu não sabia se vocês tinham experiência de resolver exatamente esse problema. É exatamente isso que eu estou falando. Como se fosse, por exemplo, uma equação de calor unidimensional. O primeiro caso que a gente estuda para resolver é 0 e 0. Aí surge uma série de senos na série de Fourier. Sim, mas e se as suas temperaturas não fossem ambas iguais a 0 nas duas extremidades? Você faz uma transformaçãozinha linear para um novo problema de calor também em 1D, só que agora homogêneo. Esse você resolve com a série de Fourier, depois você desfaz a transformação. É exatamente isso, Henrique. Daí, nesse caso, então, até mesmo para esse contexto aí, a gente vai ter, então, uma solução que é transiente e outra que é estacionária, no final das contas. Pode aparecer. É que note, quando a gente está falando da função de Green, a gente tem uma solução particular do nosso problema, né? Nesses problemas difusivos, você pode ter uma transiente e uma estacionária. Só que, normalmente, a transiente é que vem do homogêneo. E a particular tende a ser a que sobrevive. Então, se o que você quis dizer é que tem uma parte da função de Green que morre, não. A tendência é a de função de Green ser o que é mantido quando você tiver um transiente. É que note que a linguagem aqui é um pouco, digamos assim, forçada, porque a gente está falando de uma EDP, quando a gente está falando, por exemplo, de equação de calor, transiente, o que sobrevive. E aqui é uma EDO, é como se eu já tivesse simplificado aquele problema original, entendeu? Perfeito, agora, grosso modo, a Green é a particular. Então, ela já é o que sobrou. Tá? Ela é a que permanece. Mas, mesmo assim, pode haver uma pequena mudançazinha de variável. Você pode fazer como se fosse uma rampinha de calor
no problema de uma equação de calor 1D. Tá? Uma rampa de temperaturas, perdão, é o melhor termo. Perfeito, compreendi. Beleza, Léo. Obrigadão. Imagina. Pessoal, uma outra variação que é extremamente importante é o seguinte. Eu falei muito aqui para vocês de problemas de valores de contorno, domínio espacial de A até B, e o Xi é um ponto arbitrário lá no meio. Aí eu digo que acontece em uma extremidade e outra. Pessoal, isso é muito importante. Vários problemas da física matemática são problemas de valores de contorno. Seja um D, seja em dimensões maiores. Potencial numa casca isolante ou potencial numa casca condutora em eletrodinâmica. Valor de contorno é muito importante. Só que muito importante também em física são os problemas de valor inicial. Ao invés de você falar o que acontece em um contorno, em uma fronteira, em todos os pontos de uma fronteira, às vezes o nosso domínio é a reta matemática temporal do tempo. E ao invés de olhar vários tempos, a gente olha um único tempo e nós impomos valores para a nossa solução em um instante, por exemplo, instante t igual a 0, mas olhamos também a primeira derivada no mesmo ponto, ou segunda derivada no mesmo ponto, e assim por diante. Pessoal, problemas de valor inicial são matematicamente bem diferentes de problemas de valores de contorno. Se vocês pensarem nos vários modos estacionários de uma corda 1D, você tem infinitos modos, são infinitas soluções. Mesmo que você tenha uma EDO associada para os seus modos, que seja de ordem 2. Você pode colocar valores de contorno, a sua equação é de ordem 2, mas quando você olha dois valores de contorno, você tem infinitas soluções. Isso é bem diferente do problema de existência, do teorema de existência e unicidade, de uma dinâmica no tempo, a partir de uma condição inicial. Quando a gente tem, por exemplo, segunda lei de Newton, e você deu as condições iniciais para aquela equação diferencial da segunda lei, você tem uma única solução. Pessoal, olha a diferença. Você deu todas as informações possíveis, pode ser que você tenha uma única solução dinâmica, pode ser que você tenha infinitas soluções num problema de valor de contorno. Então é importante, ao invés de olhar ponto A e ponto B, pode ser que a gente olhe valores da nossa função e das suas derivadas em um mesmo ponto. Então, para a gente fechar essa aula aqui de hoje, vamos ver como que a gente resolve um problema de valor inicial com funções de Green. Tá bom? Então, problemas de valor inicial vão envolver apenas um ponto. Muitas vezes em física a gente vai dizer que é t igual a 0. A diferença, pessoal, é que nós vamos ter funções de Green que nós vamos chamar de funções causais. E a estrutura matemática da solução reflete o caráter físico do princípio de causalidade, em que efeitos necessariamente precisam vir depois das suas causas. Veremos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos estudar aqui um oscilador forçado. Eu não quis pôr amortecimento, quis dizer que eu tinha um oscilador forçado. Então, tá aqui, ó, x 2 pontos, mais ômega 0 ao quadrado x, uma frequência natural característica, e eu tenho um forçamento. E eu vou pôr condições iniciais, posição inicial nula, velocidade inicial nula, tá bom? Pessoal, se eu nunca forçasse, qual seria a solução de um oscilador que começou parado na origem? Ele ia ficar parado para sempre. Certo? A gente sabe que essa solução não será trivial, porque a gente está imaginando que, por mais que ele comece parado na origem, vai haver um forçamento. Tá bom, vamos ver. Ó, formalmente, o nosso operador diferencial é operador de segunda ordem. D2, DT2. Pessoal, é muito parecido com o que a gente fez antes, tá? Eu só estou adaptando as letras para o nosso contexto físico mais natural. Ao invés de fazer du, dx, eu estou fazendo dx, dt. Ao invés de usar d2, dx2, estou usando 2 pontos. Que é o que a gente costuma usar em física quando a nossa variável independente é o tempo. Mas é a mesma coisa. Olha lá.
Problema simbólico associado para acharmos a função de Green. O nosso operador... Opa, eu errei aqui, hein? Eu ia perguntar isso, não está faltando um LH2X? Está faltando mais o quadrado de ômega zero. Errei. Cãibra cerebral. Tá bom? É óbvio que tem mais ômega zero ao quadrado aqui, x. Mais ômega zero ao quadrado x. Errei. Corrigirei depois, tá bom? Tá? Então, feita essa correção, o que é o nosso problema? Aquele nosso operador vai agir numa função de Green de t e tal. O que é tal, pessoal? É uma variável que eu inventei para me dar um tempo arbitrário onde eu aplico o meu impulso. É completamente análogo do xi. A gente não inventou com a mão um xi lá para a função de Green no espaço, um D? Aqui a gente inventa um tempo onde será aplicado o impulso. Então a gente escreve esse forçamento impulsivo aplicado em um instante tal. Nossa solução deixa de ser uma função apenas de t e passa a ser uma função de t e tal. Como passa a depender de t e tal, é bom a gente ser cauteloso aqui e dizer que o nosso operador diferencial agirá apenas na variável t. Mas eu errei aqui e não é só o x dois pontos. Seria x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x. Bom? Mas eu errei. Eu errei só aqui. Eu vou fazer tudo certo depois. Diga. Questão de notação ali seria LT, né? Em vez de LX. Aí, aonde? Aí que o senhor está com o mouse. Não, porque eu estou querendo aplicar... Na função. Na função. Ah, tá. Achei que era um subíndice. Não, aqui não é índice, não. Aqui não é índice, não. Aqui é o L atuando na função x de t. Tá? Tudo bem? Sim, beleza. Obrigado. Então, o único erro é faltar o mais ômega zero ao quadrado x. Aqui. Tá bom? Então, esse é o nosso problema simbólico. Vamos seguindo os mesmos passos do que a gente fez, no que a gente já conhecia. Problema simbólico. Eu sei que eu vou resolver a homogênea associada, imaginando que aqui é zero. Vou achar uma solução qualitativa, e a mesma solução qualitativa eu tenho que quebrar em dois subdomínios. Tempo, variável independente, menor do que o instante prefixado tal, e t maior. Pessoal, quando isso aqui for zero, é a mesma coisa de eu colocar zero aqui. Colocar zero aqui, oscilador livre. Oscilador livre tem soluções que a gente conhece bem, ou combinação linear de exponenciais complexas, ou com outros coeficientes, combinação linear de seno cosseno, ou equivalentemente, combinação linear, né? Combinação linear não, né? Uma amplitude vezes uma função harmônica com uma certa fase. As duas constantes de integração podem entrar aqui, ó. Eu não quero usar exponenciais complexas, eu não quero usar o cosseno e o seno sem fase usuais. Eu acho que nesse problema é mais conveniente eu usar essas variáveis de amplitude e de fase. Mas isso aqui é absolutamente tão geral, tão possível quanto qualquer outra solução de oscilador livre, seria zero aqui, que vocês conhecem. Então eu sei que eu vou ter uma amplitude e uma fase de uma função harmônica no primeiro subdomínio, e vou ter qualitativamente a mesma coisa, mas com outras constantes no outro subdomínio. Beleza, foi o passo 1, resolvemos o homogêneo. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que usar as condições de contorno. Só que isso aqui não é mais um problema de valor de contorno. Isso aqui é um problema de valor inicial. Eu não tenho uma extremidade A e uma extremidade B. Eu tenho só o instante zero, e x de 0 é 0, e x ponto de 0 é 0. Pessoal, isso aqui tem consequências dramáticas de diferença em relação ao caso que a gente viu antes. Pessoal, peguem essa solução aqui, que é a solução de t baixo. Porque t, imaginando o tal positivo, talvez eu até pudesse ter sido mais explícito aqui. Imagina que o seu tal é um instante positivo, tá?
aí o seu T0 usaria esse aqui. Você vai tentar ajustar posição do oscilador ser nula inicialmente, velocidade do oscilador ser nula inicialmente. Galera, a nossa G- é identicamente nula. Certo? Isso aqui está em chocante contraste com o problema de valor de contorno. Porque lá nós tivemos, naquele caso que a gente resolveu, 2 caras lineares. Agora a gente tem um cara que é identicamente nulo. E esse é o princípio de causalidade. A nossa função de Green é nula quando a gente está olhando tempos anteriores ao impulso. Não há memória a ser propagada de qualquer forçamento, porque os efeitos não podem preceder as causas. Então, num problema de valor inicial, um dos lados da sua função de Green, um dos subdomínios, é identicamente nulo. Porque eu só olho agora o ponto t igual a 0 na função em 0 e na sua derivada temporal da mesma função também em t igual a 0. Eu não olho 2 pontos distintos. Então, tivemos essa função aqui, né, nesse subdomínio identicamente nula. Só que vocês vão ver, a gente vai achar um salto na derivada. Né? Se tem salto na derivada, a primitiva dela tem que ser contínua. Então, eu sei que a minha função de Green tem que ser contínua no ponto t igual a tal. T valendo tal. Eu pego a G+, e a G-, eu tenho que ter continuidade. Isso quer dizer que a minha segunda função de Green, no meu segundo subdomínio, ela não será trivialmente nula, porque senão daria tudo zero. Mas ela vai ter que emendar continuamente com uma que é identicamente nula. Então, impor essa continuidade em t igual a tal é impor que a G+, quando o seu t vale tal, comece de 0. Continuidade. Pessoal, olha essa equação aqui em cima. Faz o t valer tal e exija que isso aqui seja 0, só que sem anular identicamente esse cara. Porque eu já anulei identicamente a G-. Eu não quero anular identicamente a G+. Então a gente vai ter que exigir, pessoal, que o anulamento ocorra pelo cosseno e não pela amplitude A+. Então eu pus tal aqui. A gente vai exigir que esse argumento em tal, ômega 0 tal mais φ mais, seja π sobre 2, porque cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 90 graus. Então a gente achou uma das nossas constantes aqui. Nós já nos livramos desse A- e desse φ-, porque a G- é identicamente nula. Eles não são pertinentes para a gente. Tinham sobrado 2 constantes. A condição de continuidade acabou de dar para a gente uma delas, a fase. A fase tem que satisfazer isso aqui para que haja continuidade. Que a nossa G+ se anule no tempo t igual a tal. O que falta fazer? Falta achar a condição de salto. Nunca decore. Pegue o teu problema e integre. Então, esse seu problema é o seu problema simbólico, sua função de Green na dinâmica, ela é uma resposta impulsiva a um impulso no instante tal. Integre os 2 lados dessa equação num pequeno tempo, num pequeno intervalo temporal ao redor do instante do impulso tal. E depois a gente vai fazer o epsilon tender a 0 por valores positivos, para que esse intervalo faça sentido. Integrou essa delta em torno de tal, deu 1. Pessoal, eu não fiz aqui explicitamente, mas tem a integral nesse termo. Função contínua integrada. Toda função contínua é integrável, até mesmo no sentido de rima. Vai ter uma primitiva. A primitiva será contínua. Vou pegar uma função contínua tomada em 2 pontos, mas o intervalo entre esses 2 pontos tende a 0. Vai ser ela menos ela. Então não tem salto aqui, porque essa função é contínua.
Então, eu quis colocar esse mais zero aqui para dizer que essa é o resultado dessa integração em verde agindo nesse termo aqui. Ele não contribui aqui no nosso salto global. Nosso salto global vai vir apenas desse cara. Vamos integrá-lo. Então, ó, já apareceu 1 dessa delta, já apareceu um 0, porque eu tenho uma função primitiva contínua, ela menos ela dá 0. Só o que importa de verdade aqui será isso. Integrei em relação ao tempo, derivada segunda me dá a derivada primeira. Tomada em 2 tempos, em 2 instantes, que tendem a tal, só que por lateralidades diferentes. Então, aqui a derivada lateral chegando em tal por valores de tempo maiores do que tal. Aqui, menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, né, pessoal? Integrei, tomei limite superior menos limite inferior, só que chegando em tal por valores menores do que tal, tempos menores do que tal. Esse é um salto nessa derivada, deu 1. Vamos ver como isso se reflete no nosso formato de equação. Como é que é a nossa solução até agora mesmo? Como é que é? A mais cosseno de ômega 0t mais um φ mais, cuja forma eu já sei. Se eu for derivar esse cara em relação ao tempo, cosseno vai dar menos seno. Regra da cadeia, esse vai ter um ômega 0 para fora. Então, ó, vai aparecer menos seno e ômega 0, não é isso? E a G por T menos, ela era identicamente nula. Ó, até simplificou o salto na derivada, pessoal. Porque esse segundo termo aqui, ele é 0 também. A minha G menos, que é aplicada a esse caso, já era identicamente nula. Então, eu peguei esse cara, era um A mais cosseno, derivei no tempo. A mais, derivada do cosseno traz um menos seno. Regra da cadeia fez um ômega 0 multiplicativo aparecer. Tá bom? Joguei isso no instante t igual a tal. Então, eu tinha um ômega 0 t mais uma fase φ mais, mas eu estou jogando isso em tal. Então, ao invés de ômega 0t, aparece ômega 0 tal, mais o meu φ mais. Ômega 0 tal é irrelevante. Seno de π sobre 2 é 1. Então, sobrou apenas menos A mais ômega 0 igual a 1. A mais igual a menos 1 sobre ômega 0. Finalizando as contas, a minha G menos eu já sei que é identicamente nula. A minha G mais é essa amplitude vezes cosseno de ômega 0 t em geral. Por favor, não confundam com o que a gente fez num ponto específico. Aqui é ômega 0 t em geral. Mais o φ mais que nós já tínhamos achado. Essa conta aqui acima serviu só para a gente achar a amplitude. Vamos reorganizar um pouquinho esses termos. Ó, o que eu fiz aqui? Ixi, o que eu fiz com o meu sinal menos aqui? Vamos ver. Eu acho que eu perdi um sinal menos, né? Será que eu perdi? Cãibra cerebral novamente? Perdi, né? Não é para afetar o resultado, não, mas vamos ver. Ó, parece que eu perdi um menos. 1 sobre ômega 0. Pessoal, eu escrevi esse cara como ômega 0 de t menos tal, mais π sobre 2. Então, com certeza eu perdi um sinal menos aqui. 1 sobre ômega 0. Cosseno de A mais B, pessoal, é cosseno A vezes cosseno B menos, na fórmula do cosseno de A mais B tem um menos lá, menos seno A seno B. Pessoal, cosseno de π sobre 2 é 0. Matou esse cara todo aqui. Então, eu tinha um menos que eu tinha perdido, 1 sobre ômega 0. Tinha um outro menos aqui. Então, o menos que eu não escrevi
com esse menos da fórmula dá mais, e o seno de π sobre 2 é 1. Então, ó, o meu resultado aqui está certo, apesar de eu ter perdido um menos aqui na conta, eu vou corrigir depois como outro erro, tá bom? Então, meu resultado foi que a minha G+, é 1 sobre ômega 0, seno de ômega 0 t menos tal. Pessoal, então, ó, um problema, uma função de Green causal é a função de Green que surge como solução de um problema de valor inicial e não de um problema de valor de contorno. Eu não olho 2 pontos. Eu olho um único ponto, mas eu vejo a função e certas derivadas. No caso, só uma derivada aqui para o meu problema de valor inicial. Ela é diferente porque a minha função de Green terá 2 sentenças, mas uma das sentenças será trivialmente nula. Isso expressa a ideia de causalidade. Notem por quê. Eu teria uma integração de 0 a infinito, em princípio, de todos os possíveis taus, todos os possíveis tempos, porque eu teria efeito do meu forçamento na resposta do meu sistema. Só que, quando o impulso tal for posterior ao meu instante de observação, não pode haver efeito nenhum do forçamento, porque o forçamento não aconteceu. Eu só posso ter efeitos na resposta do meu sistema para taus menores do que t. Tal menor do que t, t é o meu instante de observação. Eu tenho que ter a causa antes do efeito. Tal menor do que t é a mesma coisa que t maior do que tal. T grande maior do que tal é a minha G+. Então, o anulamento do instante t, do instante de impulso tal de t a infinito, é simplesmente uma expressão da ideia de causalidade. Então, a gente tem aqui 0 e t, eu não preciso ir até infinito por princípio de causalidade. Então, muda esse domínio de integração quando você está trabalhando com uma função de Green causal, certo? Num problema de valor inicial. E tem algo muito especial que acontece aqui. Vocês devem se lembrar que a nossa função de Green, as suas 2 sentenças, né, da G+, e da G-, no problema de valor de contorno, se você trocasse x e xi, você via uma simetria. Não é isso? Deixa eu voltar lá para aquele resultado do começo da aula. Ó. Perdoem esse pulo. Mas nós tínhamos chegado nessa solução aqui, ó. O nosso problema é simétrico em relação à troca de x por xi, não é isso? Só que notem que não aparece, em geral, a diferença entre x e xi. Aparece x, aparece xi, mas tem hora que aparece x, às vezes o xi está solto dele, tá bom? Ah, será que isso só depende de x vezes xi? Não, porque eu tenho x vezes xi e tenho só o x sozinho também. Tem uma simetria de inversão de x por xi, mas nada além dessa simetria. Comparem isso com o resultado final que a gente achou agora, nesse exemplo particular. Pessoal, nós temos uma... Bom, a menos de constantes arbitrárias, nós temos um tipo de... É que seno, se eu trocar esses caras aqui, eu troco o sinal, né? Na solução nula, você pode dizer que também tem. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que a sua função de Green efetiva causal, num problema de valor inicial, depende de t e tal mediante a sua diferença. Isso é diferente do que tinha aparecido no outro problema. No outro problema não apareciam x e xi apenas no formato de diferença entre eles. Na verdade, nem apareceu a diferença entre eles. Havia uma simetria de inversão, mas não havia uma diferença entre eles. Pessoal, funções de Green causais têm essa diferença aqui. E você ter um núcleo de integração que depende de 2 variáveis, mas que depende apenas da diferença entre essas variáveis é muito especial. Isso dá origem a uma operação matemática chamada convolução, importantíssima e que é central para todas as transformadas de Laplace e de Fourier, e eu vou falar muito sobre convolução com vocês no resto do curso.
É possível provar que uma função de Green causal, nesse sentido, que é nula numa região e não nula na outra, e além disso depende dessa diferença de variáveis, admite extensões complexas analíticas. A gente consegue pegar esse tipo de problema e representar com funções analíticas e usar propriedades de funções analíticas complexas como ferramentas adicionais para a gente resolver o nosso problema. Isso dá origem a relações importantes de causalidade em física, usando métodos de variáveis complexas. Veremos isso nas próximas aulas, tá bom? Então notem que o roteiro foi muito parecido, mas essa estrutura das funções de Green causais é mais especial, portanto tem mais propriedades, é mais rica do que a gente vai poder fazer no futuro. Era isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. Já vou abrir para as questões. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.